pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Há 2 semanas atrás eu tinha proposto lá no meu Instagram uma mini maratona que iria acontecer das 4 da tarde na quarta-feira até meio-dia do dia seguinte. E eu fiquei de vir aqui então para concluir a maratona, mostrando para vocês como foi essa experiência. Estou um pouquinho atrasada, mas o vídeo sai hoje e foi uma experiência bem interessante por conta de você ficar concentrado por mais horas na leitura. Eu dormi normalmente no horário que eu costumo dormir, então eu li por volta de 10 horas espaçadas e distribuídas ao longo desses 2 dias. O que acontece é que em julho eu não fiquei de férias, então por conta de uma série de compromissos eu não tive como me dedicar como eu gosto de fazer quando estou de férias. Foi muito gostoso, lógico, quando você tem horas voltadas tão somente aos livros, é muito enriquecedor. Então eu consegui concluir alguns livrinhos. Um deles é esse daqui chamado Se Eu Fosse Chão, do Nuno Camarneiro, que é um escritor português. Eu achei esse livrinho numa feira literária que teve num shopping da minha cidade e ele tava por R$10. Eu sempre quis conhecer a escrita dele, que é muito bem falada, então escolhi às cegas esse livro e foi muito interessante, gente. A escrita dele é muito bonita. É uma história de um hotel e cada capítulo é o que acontece dentro dos quartos, dentro do íntimo dos hóspedes, como a gente se relaciona com esse lado que ninguém vê. E é muito, muito, muito bonito, de verdade. Tem reflexões preciosíssimas. É um livro de 126 páginas, então eu comecei e terminei nesse período da maratona. Fiz várias marcações e tô louca pra ler outras coisas desse autor. Outro livro que eu consegui concluir na maratona, mas esse eu já tinha começado, é o Prisioneiras, do Drauzio Varela. Eu tava na página 180, se eu não me engano, e eu li mais 100 páginas durante a maratona. Gente, esse livro, eu fico assim com um sentimento realmente de gratidão pelo Drauzio Varela nos possibilitar a proximidade de um mundo como esse, que é tão desconhecido, que é tão nebuloso, que é o mundo do tráfico, do crime e das prisões brasileiras, que fazem parte de uma realidade cada vez mais comum. É preciso compreender o que acontece lá dentro pra gente refletir mais sobre a nossa suposta liberdade. E é o tipo de livro que você pega e não consegue mais largar. Também foi um livro que eu fiz 1,5 milhão de marcações e tô ainda muito apegada à história. Todo mundo que eu sento pra conversar, eu dou um jeito de puxar esse assunto. Ele vai aparecer no vídeo resenha aqui no canal, podem esperar. Outro livrinho que eu comecei na maratona, mas não consegui concluir, é esse daqui, O Cão Mentecapto, do Otávio Linhares, que é um escritor nacional. E eu recebi esse livrinho da editora Encrenca, Literatura de Invenção. Fiquei interessada pelo título, pela proposta e tal, então peguei para começar agora na maratona, sem pretensão nenhuma. E aí, gente, eu fui até a página 54 desse livrinho aqui, mas não consegui terminar, apesar de ser uma leitura mais tranquila pelo número de páginas, não é nem um pouco no conteúdo, é muito, muito denso, as histórias são bem pesadas, e como eu já estava lendo Prisioneiras, estava lendo outros livros também que estão com uma temática bem carregada, eu não consegui concluir esse livro e não voltei a ele até agora. Mas assim, sem pressa também, é um livro interessante, tem um retrato cruel do Brasil aqui dentro. A forma como o Otávio Linhares escreve, com uma pontuação bem específica, também nos incomoda. Mas, como eu sempre digo, é o tipo de temática importantíssima pra gente ler, pra furar de fato a nossa proteção que ignora aquilo que tá nas ruas, que pertence ao descaso, ao sofrimento. É um livro bem forte. E por fim, dias depois da maratona, eu dei uma passadinha na livraria e encontrei esse livrinho que eu quero muito compartilhar com vocês. Por mais que eu não tenha começado a ler na maratona, eu estou viciada nessa obra, que é o Oblomov. Eu queria muito esse livro, gente, porque eu peguei ele na casa da minha irmã e comecei a dar uma folheada e fiquei encantada pela escrita descritiva, pela maneira como ele se aprofunda nos personagens. Aí eu saí ensandecida atrás desse livro e não encontrava em lugar nenhum, senão por preços astronômicos.
Aí na livraria eu encontrei essa edição portuguesa que tá muito bonita, gente. Ela é toda costurada. Essa capa também é de uma sutileza. É de uma editora chamada Tinta da China, que publica obras muito bonitas. Eu comecei a ler esse livro e já tô na página 70. Eu não consegui me concentrar tanto nele por conta da maratona literária de inverno, mas é um livro que vira e mexe eu tô revisitando já as partes que eu marquei, que já foram muitas. É uma história muito cativante, bem do jeito que eu gosto. Então, na próxima semana eu vou continuar com ele. E eu queria mostrar aqui no vídeo da maratona por ter acontecido esse encontro um pouquinho depois de eu ter concluído a maratona. Então foi um livro que me prendeu e que eu já tô extremamente apaixonada por ele. Lógico que a maratona é uma coisa quase utópica na rotina das pessoas que tem muita coisa pra fazer. Eu mesma tenho pouquíssimo tempo pra ler no meu dia a dia, então eu quis me ofertar esse espacinho mais concentrado. Mas a mensagem que fica realmente é que quanto mais a gente mergulha numa história, mais a leitura faz parte da nossa rotina. Se vocês dedicarem que seja meia hora do dia de vocês somente à leitura, pensando só naquele cenário, isso vai começar a modificar o seu hábito, provavelmente se tornará uma necessidade vital, assim, diária, buscar a leitura, buscar o livrinho. Então tentem mergulhar num tempo, pode ser curto, no dia de vocês, para que a leitura faça parte do corpo de vocês. É isso que constitui o leitor. É você se relacionar honestamente com o livro e fazer com que o livro seja de fato o nosso foco naquele recorte de tempo. Muito obrigada pela companhia. Podem esperar que esses títulos ainda vão aparecer em algumas reflexões aqui do canal e a gente se vê na próxima.